Então, agora a gente vai ver os tipos de estudos na epidemiologia. Para começar, a gente vai tratar os estudos observacionais, que são aqueles que o investigador ele observa a doença e o mecanismo da doença, mas ele não interfere nessa doença. Então, ela se divide em descritivo e analítico. O descritivo tem os estudos ecológicos, série e relatos de caso. Transversal, ele entra tanto no descritivo como no analítico. A gente vai ver o porquê. Caso controle, no analítico, você vai ter os casos controles e coorte. Para começar com o transversal, ele é dividido em descritivo e analítico, porque quando você olha o que é o descritivo, é a primeira coisa que o investigador ele faz para tratar da doença. Então, ele observa a frequência e a distribuição desse evento que está relacionado à saúde. Então, com que frequência tem o câncer de mama? Então, com que frequência a pessoa ela desenvolve câncer de pulmão e vê com que ele está associado. Já o analítico, ele pega essa frequência e seus determinantes e forma uma hipótese. Então, o câncer de pulmão, ele aumenta quando as pessoas começam a comprar mais cigarros. Então, você gera hipóteses. Então, no analítico é quando começam a surgir as hipóteses. Então, no descritivo é a prevalência de uma condição em um determinado ponto do tempo. Então, observa a frequência dessa doença, de sua distribuição. E no analítico, você analisa os fatores associados. E aí, você cria ou fornece hipóteses. Então, quando você olha a prevalência do câncer de mama, você pode associar ele a fatores associados que vão ser, por exemplo, o uso de anticoncepcional ou então diabetes, e você vai pegando fatores e criando hipóteses. Então, esse é a base do estudo analítico, desse estudo transversal. Ele faz relação entre as variáveis, então avaria a prevalência dessa doença. E o que acontece? Ele não fornece para você a causa. Então, você pega a exposição, associa ao efeito, então, ao mesmo tempo, você consegue fornecer a exposição e o efeito da doença. Então, quando exposto ao uso de anticoncepcional, você tem o efeito, que vai ser a doença. Mas você não sabe se o câncer de mama ele veio primeiro que a pessoa tomando o anticoncepcional. Então, por exemplo, o mais completo, que vai ser o tabagismo e o câncer de pulmão. Você não sabe se o tabagismo veio antes ou depois da pessoa já ter câncer de pulmão. Então, você não consegue saber certinho a causa. Então, é isso que ele se baseia. Ele não fornece para você a causa. Por isso, quando você monta a tabela, você basicamente tem no tempo presente, então ele é aquele que bate foto no momento atual. Então, é um caso que você consegue analisar o momento atual da doença e você bate uma foto e você tem os doentes e os não doentes. Os que foram expostos a um fator e os que não foram expostos. E os não doentes, você tem os expostos e os não expostos. Isso você gera a sua amostra. E aí você faz a prevalência global. Então, o que vai ser a prevalência aqui? A prevalência, você pega os doentes, que nesse caso vão ser os doentes tanto não expostos como os não expostos, e os doentes expostos e os não expostos, soma, então, exposto mais não exposto, e divide por todos, que vai ser o A, B, C e D. E aí você tem a prevalência global. A vantagem é que ele tem um baixo custo e você tem muitas fontes, porque você usa fontes secundárias, então DataSus, Sinam, você pode usar. Desvantagem é que você não tem qualidade de informação, então você não consegue também ver a história clínica dessa doença. Já o ecológico vai ser um estudo de população e não de indivíduo. No transversal, você estuda o indivíduo. Medida de ocorrência, você vai ter a prevalência e você está avaliando um indivíduo só. Então, é o único que você consegue avaliar só o indivíduo. E você não trata fator de risco, então não tem fator de risco. Mas você tem valor de associação que vai associar o que você associa com a exposição e o efeito. Já o ecológico faz um estudo de população e não só do indivíduo, vai comparar a frequência da doença entre diferentes populações. E na maior parte das vezes, esses grupos, eles pegam uma área definida geograficamente.
utiliza também dados secundários, então DataSul, Sinan, e formula hipóteses, mas você não testa essas hipóteses. Então, o que vai ser no ecológico? Você pega uma área geográfica, então uma doença cardiovascular. Você pega Goiânia 2013 e Goiânia 2023. Goiânia 2013 pode ter menos casos de doença cardiovascular do que em 2023. Ou seja, aconteceu alguma coisa nesse meio, que foi uma mudança de hábitos de vida. Essa mudança de hábitos de vida, então uma vida mais acelerada, faz com que a pessoa ela desenvolva a doença que vai ser a doença cardiovascular. Então, essa mudança aqui fez com que acontecesse esse aumento de doenças cardiovasculares nessa região. Então, você pega uma área geográfica, submete a um período de tempo e analisa. E aí, a partir disso, você tem os seus dados nesse ecológico. Você pega um grupo, uma população, e você faz uma comparação. Então, você pega... Aqui a gente comparou Goiânia em 2013 e Goiânia em 2023. Então, a gente só comparou o tempo desse caso das doenças cardiovasculares. Então, a medida de ocorrência vai ser prevalência e incidência. E você utiliza dados secundários. O próximo que a gente vai falar vai ser o estudo de coorte. O estudo de coorte é o estudo longitudinal, que faz um estudo de incidência, investiga fatores de risco e busca a associação entre a causa e a exposição. A causa, exposição e desfecho também. Então, você tem essa coorte prospectiva e retrospectiva. O que acontece? Você pega um grupo saudável, acompanha esse grupo saudável até que ele seja exposto a determinado fator. E aí você acompanha ele até gerar o desfecho, que vai ser a doença. Então, esse é o prospectivo. Pega um grupo saudável e acompanha até que aconteça o desfecho. Já quando você faz o retrospectivo, você parte do desfecho. E aí você analisa o que aconteceu nesse período. E aí você parte por fontes secundárias. Então, por exemplo, na COVID, quando você quer estudar ela, se você for estudar ela durante 2019, se você começou o estudo em 2019, antes do começo, então você tinha um grupo que estava saudável, foi exposto ao vírus e adquiriu a doença. Já no caso do retrospectivo, você vai estudar hoje, 2023, a pandemia da Covid-19. Então, você não consegue mais partir dos indivíduos saudáveis e tudo. Você vai partir agora da Covid hoje, por parte, mas você não consegue investigar ela hoje pegando os fatores, o que aconteceu. Você vai pegar o DataSUS, abrir e vai ver a quantidade de doenças. E a partir daí, você vai fazer a associação entre a exposição do vírus e o que aconteceu nesse período. Então, essa é a retrospectiva. Quando você faz as medidas, você tem que fazer uma tabela que é 4x4, que é o quê? Você pega os indivíduos doentes e os indivíduos saudáveis, expostos e não expostos ao fator. Então, por exemplo, quando você pega o câncer de pulmão, você pega a doença, câncer de pulmão e os saudáveis. Exposto ao cigarro e não exposto ao cigarro. E aí você coloca aqui, doente A, exposto, saudável, exposto B. Doente que não foi exposto ao cigarro C, saudável que não foi exposto ao cigarro D. E aí você tem a sua tabela 4x4. O que acontece? Essa tabela 4x4 a gente usa para gerar os riscos. O primeiro vai ser o risco relativo. O que acontece com esse risco relativo? Você vai analisar o risco de ter ou não a doença quando você olha o fator de exposição. Então, você pega o A, que é o doente exposto, e divide pela sua tabela, que vai ser o A mais B. Então, A dividido por A mais B. O A é o doente exposto, o B é o saudável exposto. Então, você pega o A e divide por A mais B. Isso você vai dividir pelo C, que é o doente não exposto, sobre C mais D, que D vai ser o saudável não exposto. E aí você tem o resultado. O resultado que der pode ser igual a 1, maior que 1 ou menor que 1. Se ele for igual a 1, significa que não tem associação. Então, não existe uma associação entre você expor esse paciente ao fator, então ao cigarro, e o câncer de pulmão.
Se ele for maior que 1, a associação é de alto risco. Então, se você expõe esse paciente ao cigarro, você vai ter fortes chances de ter câncer de pulmão. Já se o fator for menor que 1, significa que é um fator protetivo. Ou seja, quando o exposto ao cigarro é menor que quando não é exposto ao cigarro. Então, vai ser a associação de proteção. Então, quando você vê, por exemplo, a dislipidemia e o consumo de fast food. Então, a dislipidemia, se der menor que 1, significa que a dislipidemia entre os expostos, então aqueles que foram expostos ao fast food, é menor que quando você não expõe ao fast food. Então, esse é a associação de proteção. Então, quando você pega o resultado, por exemplo, se o resultado aqui, a gente tivesse feito uma conta, é que demandaria muito tempo para a gente fazer montar a tabela e separar as contas. Mas se o resultado der 2,23, você tem que saber as formas de ler esse resultado. Então, 2,23 vai ser, você pode dividir ele em 3 partes. A primeira, 2,23 vezes o risco de ter o desfecho, de ter a doença. Então, nesse caso, de ter câncer de pulmão. Ou então, você pega esse 2,23 e subtrai 1. Se você subtrair 1, fica 1,23 vezes mais risco de se ter a doença, risco de ter câncer de pulmão, nesse caso. E aí, quando você subtrai 1, você pode transformar em porcentagem, que fica 123% de risco de ter a doença, o câncer de pulmão. Então, esse é o risco relativo. Então, principalmente ler ele quando é a associação de proteção. Então, você pega a exposição, então a dislipidemia, o desfecho, e associa ele sendo o exposto e o não exposto, que é quando o exposto é menor que quando você não expõe. Então, fica quase que não tendo essa relação. Então, a relação é muito baixa de risco. Então, por isso que ele é associação de proteção. Já o risco atribuível vai ser a diferença dos riscos de incidência da doença, então entre o exposto e o não exposto. E aí o que acontece? Significa que se você tirar o risco, você reduz a incidência de tal doença. Então, quando você retira o risco, você reduz em tantos por cento a doença. Então, por exemplo, no câncer de pulmão, você já tem um tanto que vai desenvolver a doença naturalmente. Então, fator genético, fatores adquiridos de mutação. Ou então, e aí você também tem o Y, que vai ser aqueles que precisam ser expostos a determinado fator. Então, precisa ser exposto ao cigarro para adquirir câncer de pulmão. E aí você vai subtrair esse daqui, o que está exposto, porque você quer saber, quando você tirar esse risco, você vai reduzir em quanto a incidência dessa doença. Por isso que você elimina esse exposto. Então, quando você tira o risco, reduz a incidência de tal doença. Então, você pega o A sobre A mais B, subtrai por C sobre C menos D, sobre C mais D. Então, você subtrai por ele. Quando você subtrai as duas partes da tabela, você tem um resultado. Se esse resultado for, por exemplo, 0,32, significa que você tem 32% de chance você tem 32% de quando retirar o risco, você vai reduzir a incidência da doença em 32%. Então, tirando o risco, reduz em 32% a incidência da doença. Então, isso que é esse fator, esse risco atribuível. Agora, os casos controle. Então, já foi transversal, ecológico, coorte, agora o caso controle. Caso controle, você vai comparar um grupo que apresenta o desfecho de interesse com o que não apresenta. Então, esse é o controle. Ele é retrospectivo e esse tipo de estudo pode ser usado quando o fenômeno é raro ou de longa duração. Então, o que a gente acabou de ler. O caso vai ser os doentes. Então, aqueles que têm a doença. Então, você separa entre os casos os expostos a determinado fator e os não expostos. Então, quando você pega o câncer de pulmão, então, eles são os doentes. Então, pessoas que têm câncer de pulmão. Expostos ao cigarro e os não expostos ao cigarro. O controle, você vai separar um grupo de pacientes saudáveis, sem a doença que a gente está estudando. E aí, você vai dividir entre os expostos ao cigarro e os não expostos ao cigarro. Então, caso é os doentes, controle são as pessoas saudáveis.
ele é retrospectivo. Então, ele, nesse caso, como a gente viu, ele é retrospectivo. Por quê? Porque ele vai questionar o paciente ao exposto. Então, você pega o paciente e pergunta para ele se ele foi exposto ao cigarro no passado, quanto tempo durou, se ele convivia com pessoas que fumavam. Então, isso é retrospectivo. Você vai questionar o paciente. Por isso que uma das desvantagens dele vai ser isso, que quando você questiona o paciente, você pode ser que esse paciente não lembre certinho o que aconteceu no passado dele. Então, ele não lembra se ele foi exposto pelos familiares que fumavam, então ele pode não lembrar. Então, isso é uma desvantagem. Então, você consegue estudar um desfecho por vez. Então, quando você pega, por exemplo, doenças mentais, você não pode deixar um leque muito aberto. Você tem que separar. Então, a ansiedade. Então, você vai analisar só esse desfecho. Então, você limita a análise de outras consequências. E muitos fatores podem influenciar nesse caso também. Então, vai ter o viés de seleção, a memória da pessoa, se ela tem esses registros. Então, tudo isso pode influenciar. Já agora, as medidas de associação dele vai ser a ODDS, que nesse caso, ela vai mensurar pra gente, é o valor que vai afirmar se a exposição pode ser a causa da doença. Então, ela vai avaliar pra gente, o valor que der aqui vai afirmar se essa exposição pode ou não ser a causa da doença. Então, nesse caso, a gente vai fazer a nossa tabelinha 4x4. Só que agora a gente vai usar números pra gente entender melhor. Então, por exemplo, você tem as pessoas que ingeriram carne e tiveram uma determinada doença. Então, tiveram uma doença X, por exemplo. Então, você vai ter os casos e os não casos. E aqui você vai colocar se eles foram expostos à carne, por exemplo, e os não expostos. Beleza. No primeiro bloco da tabela, você coloca um valor, 50. Não expostos, 11. Não casos, ou seja, não doentes, 16. E aqui, 41. Então, o que significa? Doentes, casos que foram expostos ao consumo dessa carne, tem 50. Doentes que não ingeriram a carne, você tem 11. Não doentes que ingeriram a carne, você tem 16. Não doentes que não ingeriram a carne, você tem 41. Então, como você vai fazer essa conta? Você vai fazer que o RO, ou seja, a razão de odds, vai ser os doentes que foram expostos dividido pelos doentes que não foram expostos. E esse valor você vai dividir pelos não doentes que foram expostos e os que não ficaram doentes e que também não foram expostos. Fazendo essa conta aqui, vai dar 11,6. O que significa isso? Que as pessoas que ingeriram a carne têm 11,6 mais chances de ter a doença. Então, elas têm 1,6 mais de chance de ter a doença. Então, nesse caso, ela vai significar isso. Então, você ingerir a carne significa que você tem 11,6 de chance de ter essa doença. Então, esse é o ODDS. Ele investiga pra gente o valor que vai afirmar se a exposição a determinado fator pode ser a causa da doença, de uma doença.